Saudações, pessoas. Eu sou o professor Lutero. Essa é uma aula de Química, do conteúdo de Química Geral. Nessa aula trataremos sobre tabela periódica. Então, vamos lá. Conforme a química se desenvolve, então, enquanto ciência específica da natureza, que visa estudar a composição e a transformação da matéria, começam a acontecer várias descobertas de novos elementos químicos. A gente estuda a composição da matéria, a gente descobre a composição da matéria. Conforme a quantidade de elementos químicos começa a aumentar, começa a surgir uma demanda, que é a demanda de organizar esses elementos químicos de uma forma intuitiva, de uma forma útil. Então surge aí esse desafio, que é tentar organizar os elementos químicos de uma forma que você olhe para essa organização e consiga prever alguma coisa, como tabelas existem por aí, uma tentativa de fazer uma tabela com os elementos químicos. Tiveram algumas tentativas, e as tentativas visavam agrupar os elementos em grupos onde as propriedades desses elementos químicos tendiam a se repetir. Daí o nome periódico, tem uma certa periodicidade na repetição de propriedades em geral desses elementos químicos. Bom, tiveram então alguns cientistas que tentaram juntar os elementos de 3 a 3, observaram a lei das tríades, outros cientistas que tentaram observar esses agrupamentos de 8 a 8 elementos químicos, a lei das oitavas, mas nenhum deles explicava tão satisfatoriamente assim, como variam as propriedades dos elementos químicos. Teve até o parafuso telúrico organizando os elementos em ordem crescente de massa atômica, meio que rodando, como se estivesse preenchendo os arredores de um parafuso. A tabela que a gente usa hoje em dia foi proposta por um russo chamado Mendeleev. Ele costumava jogar paciência, aquele jogo de cartas, só que não tinha computador na época, ele jogava com as cartas mesmo. E aí, para se debruçar sobre esse problema, ele pegou as cartas e colocou as informações dos elementos químicos que conhecíamos até então. Os elementos químicos, os seus símbolos, seu nome, suas propriedades. E tentou organizar esses elementos químicos. Bom, hoje em dia a gente conhece, tem reconhecido 118 elementos químicos, 118, 119, pela EUPAC, se não me engano, 118 mesmo, tem que ver a atualização mais recente. Mas nessa época a gente tinha conhecido apenas uns 56 elementos químicos, então vejamos que é um desafio bem complexo você montar uma tabela cheia de buracos. Eu acho que esse foi o grande desafio das pessoas até então. Mas Mendeleev teve uma sacada. Ele começou a organizar essas cartas e vislumbrou alguma coisa. Eu acho que ele entendi o que estava acontecendo. Tem uma história que fala que ele fez essa descoberta aí, num dia que ele ia sair para algum evento, o cocheiro estava do lado de fora esperando ele e falou: "Me espera, estou para descobrir uma coisa muito importante aqui." E aí ele continuou se debruçando sobre as cartas e dormiu, deixou o cocheiro esperando no frio do lado de fora enquanto dormia. Mas ele dormiu rapidamente, teve um sonho, e nesse sonho parece que ele juntou as informações que precisava, E aí ele acordou e saquei, já entendi o que aconteceu. E aí ele organizou a tabela mais ou menos desse jeito aqui, nesse formato aqui. Então ele organizou a tabela em ordem crescente nessa época de massa atômica, e foi formando novas linhas para a tabela periódica conforme ele observava que algumas propriedades dos elementos se repetiam. A grande sacada dele, diferencial, é que ele realmente deixou a tabela com espaços vazios. Ele não foi só colocando, a massa atômica vai crescendo, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, conforme aumenta ele vai colocando e agrupando um embaixo do outro conforme as propriedades se repetem, mas ele deixou buracos vazios em alguns lugares e ainda conseguiu fazer algumas previsões desses buracos vazios. Por exemplo, o germânio aqui, ele falou: não, a gente não descobriu, quando esse buraco aqui que você deixou, Mendeleev, a gente ainda não descobriu esse elemento químico. Tanto não descobriu como a densidade dele vai ser próxima de tal, ele vai ter tal aparência, e as previsões dele se aproximaram muito quando a gente descobriu de fato o germânio. Então ele meio que
conseguiu organizar de fato os elementos de uma forma que a gente consiga observar para essa organização e extrair informação das propriedades dos elementos a partir disso. E é por isso que a gente usa a tabela periódica atualmente assim, tá? Um pouco mais para frente a gente descobriu que não é a massa atômica, né, que define a propriedade de um determinado elemento, mas sim o seu número atômico, ou seja, a quantidade de prótons dentro de um determinado elemento químico, tá? O número atômico define o elemento químico qual estou falando, define a quantidade de elétrons que tem ao redor do átomo. E lembra, na distribuição eletrônica, a gente dá uma olhada em como esses elétrons se distribuem ao redor desse átomo para conseguir entender e explicar como ele interage com um. Tá? Então, um número atômico é o tom principal aqui para as propriedades dos elementos químicos. Tá? É ele que vai definir de qual elemento químico eu estou falando e qual a propriedade desse elemento. Então, hoje em dia, a gente não fala mais que a tabela é organizada em ordem crescente de massa atômica, né? Mais de número atômico. Então, descobrimos novos elementos químicos, colocamos os buracos e conseguimos entender um pouco melhor o que acontece na repetição das propriedades dos elementos químicos, tá? Bom, tem alguns espaços aqui meio tortos, né? Não é bem um quadradinho ou um retângulo, né? Não é um formato quadrangular, mas a gente consegue explicar isso com as distribuições eletrônicas depois, tá bom? Vamos lá então. O que é a tabela periódica? A tabela periódica é uma organização dos elementos químicos. Nela, os elementos químicos são organizados em ordem crescente de número atômico, tá? Assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e assim sucessivamente. Então, os números vão crescendo da esquerda para a direita na mesma linha, tá? Os números vão crescendo. E aí, quando termina uma linha e começa a outra? Quando há uma repetição nas propriedades específicas de um determinado elemento químico, tá? Então, eu tenho linhas na tabela periódica, certo? E tenho colunas na tabela periódica. Numa mesma coluna, os elementos possuem propriedades similares, possuem propriedades muito parecidas, tá? Aí vem a periodicidade. Então, aqui eu tenho esses elementos que têm essas propriedades. Aí no próximo período, ou na próxima linha, eu tenho uma repetição dessas propriedades, tá? Então, esse elemento aqui tem uma propriedade parecida com esse elemento aqui tem uma propriedade parecida com esse com esse com esse, e assim sucessivamente, tá? Nesse quesito de propriedade, geralmente eles fazem a mesma quantidade de ligação química, geralmente podem fazer o mesmo tipo de ligação química. Então, numa mesma coluna, os elementos têm propriedades parecidas, tá? E as linhas são os períodos, onde se mostra a periodicidade, né, de tempos em tempos, de agrupamento em agrupamento, onde há uma repetição dessas propriedades, tá? Conforme eu vou descendo, então, né, vai aumentando a quantidade de partículas que tem dentro dos elementos químicos, certo? E aí vai ficando um pouco mais complexo a organização interna desse elemento químico, lembra? Em quesitos de níveis, subníveis de energia, né? Ele vai ficando com uma grande quantidade de elétrons, vai ficando mais complexa a distribuição de elétrons, as propriedades desses elementos, consequentemente, vão ficando mais complexas de ser analisadas também, tá? E a tabela vai tendendo a crescer, tá? Essa parte aqui de baixo, né, é colocada... a gente encurta a tabela periódica, né? Mas essas duas linhas aqui, né? Esses dois agrupamentos aqui se encaixariam aqui. Então, essa tabela deveria ser mais comprida. Para a tabela não ficar tão comprida assim, né? A gente reduz ela e representa esses agrupamentos aqui, extraindo só dessas duas partes. Assim, a gente reduz um pouco o tamanho dela e faz a tabela caber numa folha de papel, né? Padrão A4, por exemplo, tá? Então, isso é a tabela periódica. Tabela periódica, elementos químicos organizados em ordem crescente de número atômico, tá? E ela é dividida em períodos, que são as linhas, onde as propriedades tendem a se repetir, tá? E colunas. As colunas são chamadas famílias. Bom, a gente pode organizar as tabelas periódicas de diferentes formas, tá? Algumas com mais informações mais específicas acerca de cada agrupamento de elementos químicos, né?
e algumas mais generalistas. Essa aqui, por exemplo, é uma organização bem interessante. Ela ajuda já a gente a prever bastante coisa no quesito de ligações químicas. Essa organização aqui já é fundamental, né? Que é separar os elementos químicos no agrupamento de elementos químicos que têm tendência de ganhar elétrons e elementos químicos que têm tendência de perder elétrons. Então, os rostinhos seriam os metais, ou os perdedores de elétrons, e desses em branquinho seriam os ametais, ou seja, os elementos que têm tendência de ganhar elétrons. E aí essa divisão já ajuda a gente a explicar o conceito fundamental de ligações químicas, por exemplo. Essa organização é bem prática, bem simples, tá? No entanto, a gente usa mesmo muito essa organização aqui, que define os elementos em sua transitoriedade de uma propriedade para outra, porque não é só ganhar e perder elétrons, né? Simplificando é isso, tá? As interações dos átomos podem ser explicadas de forma simplificada, generalista, de acordo com a sua tendência de ganhar ou perder elétrons, certo? Aí a gente define o tipo de ligação química que está acontecendo, o tipo de interação que esse elemento vai fazer, mas na prática, cada elemento químico tem uma propriedade muito específicazinha, né? E a sua colocação na tabela periódica vai variando conforme a gente varia a sua posição na tabela, né? Então, por exemplo, esse elemento aqui tem tendência de ganhar elétrons, esse aqui também tem. Só que um deles tem uma tendência maior de ganhar elétrons, então provavelmente fará uma ligação um pouco mais forte, né? Aí a gente consegue enxergar melhor essas tendências quando tem essas outras separações. Então, nessa outra separação mais específica, a gente já separa os metais, os metais aqui agora estão de amarelos, os ametais, mais de roxinho, e tem os elementos, né, transitórios, são semimetais, tem um comportamento entre o comportamento ametálico e metálico, entre ganhar e perder elétrons, já consegue fazer interações mais interessantes. Silício é um desses caras aqui, e a gente consegue fazer agrupamentos bem interessantes com eles em função dessa propriedade intermediária, tá? Fazer algumas ligas e afins. O hidrogênio, que é um cara muito simples, e o fato dele ser muito simples faz com que ele tenha especificidades, né? Possa se comportar como metal ou como metal, dependendo com quem ele interage. E os gases nobres, que são elementos químicos que tendem a não fazer ligações químicas. Tá? Eles são muito estáveis do jeito que eles estão, logo eles ficam como gases, né? Que têm interação minimizada com outras substâncias, outros gases, e geralmente eles estão sozinhos, não fazem uma ligação para completar a estabilidade desse elemento químico. Tá? Bom, isso daqui é o agrupamento que eu tinha falado para vocês. Ó. Então, a tabela periódica, em geral, independente, né, da separação em agrupamentos que a gente divide ela em famílias, né, ou grupos e períodos. Então, eu tenho as famílias, que são as colunas, e os períodos ou séries, que são as linhas, tá? Bom, como a gente relaciona isso aqui com as partículas que tem dentro de um átomo, né? A gente relaciona isso aqui mais com a distribuição eletrônica, tá? A gente olha para a distribuição eletrônica para prever, entender tipo de interação que o elemento químico vai fazer, certo? Então a gente consegue enxergar isso mais ou menos em função da localidade de um elemento químico aqui dentro da tabela periódica, tá? Então olha só, quanto mais eu desço na tabela periódica, maior a quantidade de partículas dentro dos átomos. Então os átomos que tem aqui embaixo tem mais partículas do que os átomos que tem aqui em cima. Ok. Conforme eu estou descendo na tabela periódica, né, eu estou representando níveis posteriores de energia preenchidos por átomo. Então, como assim? Ó, os elementos que estão aqui no primeiro período são os elementos que têm elétrons somente no primeiro nível de energia. Né? Lembra o primeiro nível de energia? S, só tem o subnível S, né? Lá só cabem 2 elétrons. Então, só tem 2 elétrons, então só tem 2 prótons. Esse tem 1, esse tem 2. Conforme eu tenho mais elétrons, esses elétrons iriam para o segundo nível de energia. Os elementos onde os elétrons mais externos estão no segundo nível de energia estão no segundo período, né? Então, que seria 2s, onde cabem 2 elétrons, 1 elétron, 2 elétrons. 2p6. Então, cabem mais 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
tá? Então, os elementos que terminam sua distribuição eletrônica no segundo nível de energia estão no segundo período. E assim sucessivamente. Os elementos que estão no terceiro nível de energia, né, que os elétrons mais externos desse elemento químico estão no terceiro nível de energia, eles estão no terceiro período. E aí lembra que começa a embaralhar, né, a ficar meio misturado subníveis de energia, quando a gente alcança alguns subníveis de energia D e F, isso costuma acontecer aqui também, tá? Aqui S, A, claro. Em função disso também a gente pode separar e organizar a nossa tabela periódica em blocos, né? E aí fica mais fácil de visualizar também o que está acontecendo. O cara aqui embaixo. Então, o período equivale ao nível de energia alcançado pelos elétrons mais externos, tá? Tinha um nome isso, lembra? Na camada de valência, tá? O último nível de energia alcançado na distribuição eletrônica de um elemento químico, camada de valência. Então, o último nível de energia alcançado na distribuição eletrônica define em qual período esse elemento químico estará, tá? E aí, onde ele vai parar depende de qual foi o último subnível de energia preenchido. Se ele terminou sua distribuição eletrônica no subnível S, ele está aqui nesse bloco. Se ele terminou no subnível P, ele está aqui nesse bloco. Se ele terminou no subnível D, ele está aqui nesse bloco. E se ele terminou no subnível F, ele está aqui nesse bloco. Tá? Bom, para além disso aqui, tá? A gente costuma dar nomes para algumas das famílias, tá? Porque, bom, a quantidade de elétrons específicas nesse nível de energia, que seria a camada de valência, vai dar uma pista para a gente de qual família está o elemento químico. E aí, se eu souber a família diretamente desse elemento químico, né, ou seja, em qual coluna ele está, sem fazer a distribuição eletrônica, eu já conheço quantos elétrons tem na camada de valência. Tá? Então, olha lá. Nomes específicos. Primeiro, as famílias são separadas em dois agrupamentos. Essas aqui são as famílias A, o agrupamento das famílias A, aqui no meio B, que são os elementos de transição, tá? E é isso. A gente dá mais importância e dá nome para essas famílias aqui. Então, existem 18 colunas na tabela periódica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 colunas na tabela periódica. As famílias A, né, que são as que a gente dá nome específico e de onde a gente extrai aquela informação que eu falei. Se eu souber a família, eu sei quantos elétrons tem na camada de valência ou no último nível de energia distribuído, né, quando eu distribuo os elétrons. Bom, as famílias A são as famílias 1 e 2. Aí as famílias B vão de 3 a 12. E a partir da família 13 eu volto na família A. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá? Eu posso falar que a família 1A, 2A, a família 13 seria 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Tá? Bom, então eu posso falar família 1 ou família 1A, família 2, família 2A, família 13 ou 3A, família 14 ou 4A e assim sucessivamente. Tá? Os elementos de transição não tem nomes específicos, nem os lantanídeos e actinídeos, tá? Os lantanídeos e actinídeos seriam essas séries aqui do meio, ó, essas aqui de baixo. Lantanídeos, que é o lantânio, o primeiro elemento químico que tem aqui, actinídeos, que é o actínio, que é o primeiro elemento químico que tem aqui, que ficam aqui. Se a gente abre a tabela, encaixa eles ali, a tabela fica grandona, tá? Bom, a família 1A, ou família 1, né, é chamada então de metais alcalinos. Aí a gente tira o hidrogênio. O hidrogênio não faz parte dos metais alcalinos, tá? O hidrogênio, ele tem um comportamento muito específico por ser um elemento químico muito simples, né? O fato dele ser simples faz com que ele tenha muitas especificidades, né? Ele é mais simples do que todos os elementos químicos. Se eu tenho um próton, eu já tenho um hidrogênio, né? Então, isso dá algumas especificidades de interação para ele. Então, o hidrogênio é um elemento à parte, tá? Bom, dito isso, nós temos na família 1A ou família 1 os metais alcalinos, seria essa primeira. Na família 2A ou 2, metais alcalinos terrosos. Tá? Alcalino está relacionado com basicidade, né? com uma
propriedade básica, que seria o inverso de ácido, a gente vai falar disso mais pra frente. Aí depois, a família 3A e a família 4A não tem nomes específicos, tá? A gente vai falar que o nome dessa família é o nome do primeiro elemento químico que tem nessa família. Então, família do boro, família do carbono. Depois, eu tenho os calcogênios, na família 6A. A 5A também seria a família do nitrogênio, também não tem. Então, vamos daqui para lá para não confundir menos. Então, gases nobres aqui da ponta. Do lado dos gases nobres, a gente tem os halogênios. Do lado dos halogênios, nós temos os calcogênios. Então, essas três famílias aqui têm esses nomes específicos. Família dos gases nobres, se encontram no estado gasoso, geralmente não interagem, certo? Halogênios e calcogênios. Aí essas três famílias têm o nome dos primeiros elementos químicos que tem nessas famílias. Família do nitrogênio, família do carbono, família do boro. Aqui a gente consegue ver um pouco melhor. Olha só. Então, metais alcalinos, metais alcalino terrosos. Aqui no meio os elementos de transição, né? Família 3A, grupo do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios, gases nobres. São nomes específicos para essas famílias, tá? São apenas nomenclaturas distintas, tá bom? Bom, essa aula é isso. Próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios para entender como relacionar distribuição eletrônica com a tabela periódica, tá? De uma forma mais direta. Então, passei mais ou menos como é a organização, os agrupamentos e afins. Vamos entender isso realizando alguns exercícios na próxima aula, tá bom? Depois a gente trata de propriedades periódicas. Até mais.